De fato, vivemos dias, tempos em que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, estabeleceu um pacto. É o pacto da graça, da salvação em Cristo Jesus. E ele está destinado para pessoas de qualquer estamento social. Mas especificamente eu queria me dirigir a você que nesse momento talvez esteja debaixo de uma grande espiral de pressão social. Talvez esteja debaixo de uma grande crise emocional. Talvez esteja debaixo de uma grande doença, uma grande patologia, ou diante de uma circunstância em que uma pessoa muito querida esteja doente. Nós vamos ler agora um pequeno texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E esse texto talvez sirva para lhe ajudar a entender este momento e a caminhar e a prosseguir rumo ao alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. Diz assim o texto: mas se o justo pela fé viverá. Olha, o profeta Abacuque, quando teve esse discernimento de Deus, quando recebeu essa revelação de que pela fé o justo viverá, estava vivendo num momento de muita angústia, de muita desilusão, de muita dor, porque ele olhava para o lado, olhava para o seu contexto social, para a sua contemporaneidade, e não conseguia ter nenhuma esperança. Para contextualizarmos o que ele está dizendo, é preciso entender em que contexto histórico ele viveu. Abacuque viveu aproximadamente em 600 a.C., próximo da invasão que Nabucodonosor faria e que fez em 586, invadindo Israel e levando milhares e milhares de cativos, tendo destruído o templo de Salomão. Naquele contexto, onde a qualquer momento havia essa perspectiva de invasão, Abacuque questionou o Senhor e perguntou: mas Deus, por que as coisas estão assim? Por que eu só vejo crescer diante de mim as angústias, as dores, as injúrias? Por que está tudo errado? Por que as fronteiras estão em perigo? Por que a viúva é roubada? Por que a justiça não é feita? Por que as pessoas estão doentes? Diante deste quadro, o Senhor falou para ele e disse que o justo, a partir daquele contexto, viveria pela fé. Então, viver pela fé é exatamente viver caminhando em contextos em que todas as circunstâncias são adversas.
O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então, viver pela fé não é viver todos os dias tempos de milagres, não é toda semana ter um testemunho de bênção para contar, não é um dia de você dizer, olha, eu consegui um emprego melhor, na outra semana você dizer, eu consegui um carro melhor, na outra semana você dizer, eu consegui uma casa melhor, na outra semana você dizer que agora você é empresário. Viver pela fé não é viver essas circunstâncias físicas, materiais, seculares. Viver pela fé é isso aí que você está fazendo. Talvez você esteja nessa grande angústia e esteja resistindo. Era exatamente nesse contexto que está vivendo o profeta. Vamos ler mais um trecho deste livro para você entender o que o profeta passou e como ele conseguiu entender aquela circunstância e qual foi a sua posição diante de Deus. Está no capítulo 3 e no versículo 17 e também no 18, o que vou ler agora. Porque ainda que a figueira não floresça, então perceba que ele já está dizendo que mesmo que a figueira não dê figo, nem haja fruto, ainda que decepcione o produto da oliveira, isso é, ainda que não haja azeitonas, e os campos não produzam mantimentos, e a agricultura tem uma péssima safra, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, sejam roubadas, sejam levadas, sejam espoliadas, e nos currais não haja gado, isto é, ainda que tudo dê errado, ainda que falte emprego, que falte comida, que falte liberdade, que falte saúde. Ele disse no 18, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha, isso é a fé. É a fé sem nenhum tipo de alegorias ilusórias, sem promessas de perspectivas seculares. Andar pela fé é enfrentar a vida como ela é. É o que Jesus disse numa crítica feita aos que habitavam em Cafarnaum e que estavam empanzinados de tantos milagres que Jesus ali operou. E depois de Jesus perceber que, apesar dos milhares de milagres, eles continuavam com os corações endurecidos para a sua mensagem, ele disse, venham a mim, ou vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então perceba que a quantidade de milagres que Jesus operou em Cafarnaum não serviu para que elas tivessem um encontro real com Cristo. Se você vive todos os dias nessa expectativa de milagres e prosperidade e superações, você não está vivendo pela fé. Viver pela fé é como disse o apóstolo Paulo. Ele disse, olha, eu estou pronto para suportar a fome, a dor, a angústia, nada disso vai me separar do amor de Deus. Isto é viver pela fé. É que nos últimos
20 anos, houve uma inversão na mentalidade das pessoas em relação ao que significa o Evangelho. Dos últimos 20 anos para cá, ter fé é conquistar, ter fé é alcançar milagres, ter fé é prosperar, ter fé é realizar sonhos. Entretanto, não é assim que ensina a Bíblia. Andar pela fé em Abacuque e entre os apóstolos do Novo Testamento era suportar todas as adversidades. Então, meu irmão, se você está assim, minha irmã, está nesta condição, alegre-se no Senhor, como disse Abacuque. Alegre-se em Deus, persevere, continue, porque o nosso galardão está nos céus, onde ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Demonstre fé no seu coração em um Deus todo-poderoso, caminhando por cima dessas dificuldades. Não coloque seu coração nessas coisas, porque ainda que você consiga superar essas adversidades, todavia, você há de encontrá-la outra vez, porque todos nós vamos morrer. Porque todos nós que aqui vivemos num contexto de lutas. O bom emprego de hoje pode ser o péssimo desemprego de amanhã. A boa condição social de hoje pode ser a péssima condição social de amanhã. Estamos sujeitos a essas coisas. É por isso que o crente tem que viver pela fé, pelo que não vê, mas andar por aquilo que está em seu coração em Cristo Jesus, pela esperança de alcançar a vida eterna. Fuja dessa glamorização, dessa angústia por milagres. E talvez você me diga, mas irmão, você não conhece minha luta. Minha luta está pesada. Minha irmã, pesado também foram a luta dos apóstolos, ou as lutas dos apóstolos. Todos eles sofreram grandemente. Igualmente a Jesus, que diante de toda a humilhação dos sacerdotes e de Pilatos, ele decidiu caminhar pela fé. Então, caminhe pela fé de fato. Caminhar pela fé é isto, é enfrentar as lutas. Se você está doente, possa ser que Deus cure. Possa ser que você encontre fé no seu coração para alcançar a cura. Mas como é milagre, como é uma excepcionalidade, como não é a regra, talvez você não fique sã. Todavia, isto não poderá lhe afastar do caminho da salvação. Porque o que importa para o crente não são as conquistas terrenas. A conquista que garante a vitória do crente é a conquista na alma, no coração, na mente. É a conquista das coisas celestiais. Caminhe nesse trilho, nesse caminho estreito, espinhoso, mas verdadeiro, mais firme, que vai conduzir a Jerusalém, a cidade, a Canaã celestial. Não se engane pelos apelos mercantilistas dos que, não tendo entendido o sofrimento de Cristo, vendem milagres e vendem curas para a sua própria perdição. Que Deus livre você desta maldição. É isso que eu desejo para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção. Que Deus esteja contigo. Amém.